Olá pessoal, vou falar um pouquinho sobre esse tema, a permanência do trabalhos análogos à escravidão no Brasil. Isso é monitoria, a gente vai conversar sempre sobre os textos motivadores, trazer algumas áreas de conhecimento e debater um pouquinho sobre essa temática de redação da semana para inspirar vocês a produzir, tá? Tema legal, você deve estar pensando sobre a sua família, sobre você mesmo agora nesse ano de vestibular, fique tranquilo, não entre em desespero, tá? Esse tema foi escolhido por várias questões, primordialmente, grande chance de cair esse ano. O tema de redação sempre é escolhido baseado nas alterações legislativas do ano, e esse ano nós tivemos alterações legislativas relacionadas ao trabalho escravo, o conceito de trabalho escravo, além de que hoje, especialmente ontem, na verdade, que comemoramos, né, a abolição da escravatura. 13 de maio é a nossa data, importante trazer em detalhe pra gente, tá? E hoje, 14 de maio, é um dia interessante. Então, eu vi até uma postagem no... Esqueci o nome do Instagram, acho que é Poderes Pretos, ou Seremos Resistência, é um desses dois Instagrams. E ele estava relatando sobre o dia 13 de maio ser um dia de vitória e o dia 14 de maio ser um dia muito triste, né? Porque após a libertação dos escravos aqui no Brasil, a gente vai ter um momento de integralização de europeus brancos, uma política de embranqueamento da população, uma falta de financiamento e de indenização dessas populações, o abandono de fato, né? Diferentemente do que aconteceu na abolição da escravatura nos Estados Unidos, que as pessoas pelo menos receberam um lote de terra, recebiam burro, recebiam ali um estímulo a um tipo de lavratura, um tipo de latifundiário. Aqui no Brasil, um dia depois, as pessoas se viram sem emprego e os empregos que elas poderiam ocupar de maneira salariada estavam sendo ocupados por brancos, né, no processo de embranqueamento da população. Bem, a gente vai debater um pouquinho sobre esse tema. Nossa monitoria vai ser voltada para, vamos fazer uma leitura dos textos motivadores, conversar sobre algumas teses possíveis, conversar sobre o histórico da escravidão, a filosofia da escravidão, a sociologia da escravidão e algumas áreas culturais. Primordialmente trouxe essa citação para vocês: a liberdade não é um luxo dos tempos de bonança, é sobretudo o maior elemento de estabilidade das instituições. Isso é uma citação de Rui Barbosa, para a gente começar a nossa monitoria, que deixa bem claro, né? Engraçado, quando a gente fala sobre liberdade, esse conceito é um conceito que passa para a gente muito mais sobre estabilidade do que, de fato, sobre avanço histórico. Na pausa, vamos ver os textos motivadores e depois eu contextualizo para vocês esse tema. Texto motivador 1. Quando eu avalio um texto motivador, meu foco ele é útil ou inútil, ele vai me trazer uma tese ou não vai me trazer uma tese. O texto motivador pode estar lá para te direcionar para uma temática, para um debate, ou ele pode estar ali para te afastar do que você deveria fazer. Vamos lá. Disponível em repórterbrasil.org.br, trabalho escravo. Não é apenas a ausência de liberdade que faz um trabalhador escravo, mas sim de dignidade. Todo ser humano nasce igual, em direito à mesma dignidade, e portanto nascemos todos com os mesmos direitos fundamentais, que quando violados nos arrancam dessa condição e nos transformam em coisas, instrumentos descartáveis de trabalho. Quando um trabalhador mantém sua liberdade, mas é excluído de condições mínimas de dignidade, temos também caracterizado o trabalho escravo. Então, gente, texto motivador muito útil, né? O texto motivador 1 trouxe pra gente a definição de escravidão. Eu acho que essa é a grande pergunta desse texto motivador. Até onde é trabalho, até onde é escravidão? Essa é a grande pergunta desse texto, desse tema, né? É o que você deve se questionar bastante. E aí ele traz pra gente a palavra-chave dignidade, tá? Até aqui, beleza, vamos pro texto motivador 2. Texto motivador 1 útil, tá? Mas, assim, não trouxe muito pra gente. Infelizmente, não muito útil. Texto motivador 2, disponível em gov.br. Todo texto motivador que vem do Gov é um texto interessante, é um texto oficial. Entenda que o texto motivador, por ser do governo, ele nunca vai dizer que o governo tá errado, óbvio. Então tenha a noção dessa fonte para a gente poder introduzir o texto motivador 2. Considera-se trabalho escravo aquele realizado em condições análogas a de escravo, a que resulte das seguintes circunstâncias, né, situações. Quer em conjunto, quer isoladamente. A submissão do trabalhador a trabalhos forçados, a submissão do trabalhador a uma jornada exaustiva, a sujeição do trabalhador a condições degradantes de trabalho, a restrição da locomoção do trabalhador, seja em razão de dívida contraída, seja por meio do cerceamento, ou seja, né, da falta de possibilidade de trancar, cerceamento dá esse sentido pra gente, do uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, ou por qualquer outro meio, com o fim de retê-lo no local de trabalho. A vigilância ostensiva no local de trabalho por parte do empregador do seu proposto, com o fim de retê-lo no local de trabalho, a posse de documentos ou objetos pessoais do trabalhador por parte do empregador, né, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Isso aqui é um texto oficial,
tá? Explicando bem claramente o que é trabalho escravo ou um trabalho análogo à escravidão. Texto extremamente útil, foque nisso aqui, tá? Por favor. Texto motivador 3. Ele vai trazer a imagem pra gente, sempre são os melhores textos motivadores, os mais úteis. Vai trazer algumas mensagens aí pra gente, vamos dar uma focadinha direitinho pra gente conseguir entender qual é o objetivo. Então ele coloca um texto de imagem, foque bastante nas informações que estão grandes, beleza? Mas também nas pequenininhas, elas normalmente vão ocultar algumas coisas para você. Ele coloca lá raio-x, quem é trabalhador escravo, vamos dar da fonte maior para a fonte menor, né? Mais de 52 mil trabalhadores foram resgatados desde 95, 95% destes eram homens, né? As idades transicionavam 83% entre 18 e 44 anos úteis. Destes, 32% eram analfabetos, 39% só chegaram até a quarta série. E onde estamos as maiores áreas? 31% para pecuária, 22% para cana-de-açúcar, 18% para lavouras diversas. E os outros aí, a gente tem mineração, confecção têxtil, carvão, né? A gente tem alguns ponderamentos aí. Mas veja, o grande ponto é, foque nas informações interessantes. Os trabalhadores escravos libertos entre 95 e 2016, a gente vai ter aí quase 60% voltados à produção latifundiária, beleza? Botou aí na nossa fonte Facebook, escravo nem pensar, texto motivador extremamente útil. Esse texto motivador aqui para mim é uma tese. É uma tese clara. As remanescências do trabalho latifundiário e a escravidão no Brasil. Então, gente, ó, fazendo análise do tema bem rápida, nunca esqueça, texto motivador pode direcionar ou não. Mas o mais importante são as palavras-chave, nosso eixo argumentativo, né? Então, nós temos o tema a permanência de trabalhos análogos à escravidão no Brasil. Então, preste atenção, palavra-chave escravidão, tá? Ou trabalhos análogos à escravidão. Procure palavras-chave, tais. Então, a gente pode colocar aí escravidão, pode colocar o termo servidão também, são conexos. Podemos falar sobre escravocracia, a gente pode falar sobre o próprio trabalho análogo à escravidão, ou trabalhos de servidão, ou trabalhos, como o texto motivador inicialmente tinha citado pra gente, de cerceamento da dignidade, né? A gente vai ter várias referências em figuras linguísticas aqui pra gente. Função temática, preste atenção, a palavra-chave é permanência, tá? Se você for focar em falar sobre escravidão, você vai perder a sua vida todinha. Ele quer saber por que esses trabalhos ainda permanecem no Brasil, tá? E permanência no Brasil. Evite falar sobre textos externos. Vamos falar um pouquinho sobre as teses. Gente, esse é um tema que é quase uma pergunta, tá? Eu acho muito interessante o tema porque, assim, ele é quase uma perguntinha. Ele tá perguntando, o que é um trabalho análogo à escravidão? E aí a gente começa a se questionar. O que é escravidão? O que não é escravidão? O que é escravidão moderna? Existe escravidão moderna? E isso conecta muito a gente com a perspectiva trabalho, tá? O nosso grande eixo argumentativo aqui é economia, trabalho, sociedade. Eu queria deixar algumas coisas claras para vocês. A escravidão é um conceito legislativo, primordialmente, é um conceito legislativo, tá? Então, ele não, por muitos anos na nossa sociedade, ele foi aceito pela legislação de algumas populações de alguns países. A gente vai conversar sobre isso quando eu trouxer alguns eixos históricos para vocês. Mas não é só porque a legislação já agiu sobre, ou ainda não agiu sobre, que não deixa de ser de escravidão. Tá, então eu vou trazer várias teses aqui para vocês. E a mais polêmica de todas aqui, vocês vão entender porque eu tô falando sobre essa questão legislativa. A falta de leis causa escravidão, tá? E isso operou durante toda a história, ok? A escravidão moderna no Brasil, quando a gente pensa sobre essa perspectiva, a gente tem que pensar primordialmente a carga horária excessiva dos trabalhos comuns no Brasil, tá? Versus baixa remuneração. Gente, o Brasil tem uma das maiores cargas horárias semanais de trabalho do mundo. A gente está falando de 44 horas semanais, é o que está escrito na nossa CLT. Mesmo a nossa CLT, né, o nosso conjunto de leis trabalhistas, pensado lá pelo Getúlio Vargas, sendo maravilhoso porque ele dá 120 dias de afastamento para as mulheres gestantes, ele traz para a gente um mês de férias, remuneração sobre férias, ainda não justifica as cargas horárias excessivas do Brasil. Só para vocês entenderem, em comparação, por exemplo, com os americanos normalmente trabalham em tese das 9 às 12 horas, isso varia um pouco, e depois das 14 às 17. Então, são 6 horas de trabalho. Ah, mas e aí, o que acontece? O que acontece é que o calendário do americano, por exemplo, ele só tem
2 feriados no ano, seria Ação de Graças e o Natal, né? Por isso que são que a gente mais vê em seriados, né? Porque assim, a carga horária deles é tão tranquila que eles não precisam dessa quantidade de feriados absurda que tem aqui no Brasil. Essa quantidade de feriados absurdos que existe no Brasil é uma tentativa de abafar, de diminuir a carga horária de trabalho estupenda, absurda, excessiva. Tá? Nós temos remanescentes da escravidão que perspassam a perspectiva da dignidade e do trabalho escravo. Que são algumas perspectivas que você pode até tentar falar, mas eu acho que seria uma fuga ao tema, por isso estou trazendo aqui para você. Nesse tema, por isso que eu coloquei o xizinho aí, não fale sobre a carga horária excessiva dos trabalhos comuns, sabe? Eu acho que eu focaria talvez na baixa remuneração, com certeza. Mas eu acho que eu não falaria tanto sobre os trabalhos convencionais para não acabar caindo em alguns confortos argumentativos. Tá? O foco aqui é você entender o abandono social de algumas camadas populacionais. Por exemplo, hoje as principais configurações de escravidão estão realmente relacionadas a regiões latifundiárias, em especial aqui no Nordeste. O próprio conceito do boia fria é um conceito de trabalho escravo moderno, trabalho análogo à escravidão moderno, tá? Moderno assim, entre aspas. A gente não pode incluir, se você trabalha 12, 16 horas por dia, mas você tem os seus direitos, se você tem seu CLT, se esse é um acordo feito, a gente não pode incluir isso como trabalho análogo à escravidão, não vai fugir da tua ossada. Tá? Entenda que aqui o que a gente vai conversar sobre trabalho análogo à escravidão é quando a pessoa tem algum tipo de cerceamento dos seus direitos básicos, tá? Locomoção, acesso aos seus documentos, um local de estadia que assim está fora da dignidade, cargas horárias que não são mensuráveis em horas, tá? Isso pra gente é o conceito de escravidão moderna, ok? Então, o que eu trago aqui para vocês de diferente? O clássico é cultura de trabalho escravo junto aos latifúndios. Isso aqui é clássico. Né? O conceito de boia fria, dá uma pesquisada, mas assim, a gente tem noção que plantações como cana-de-açúcar, algodão, elas têm um lucro muito baixo, são muito bem cultivadas aqui no Nordeste, e para que isso aconteça, a gente tem que ter profissionais trabalhando de maneiras exaustivas e absurdas, que é o que acontece. Okay? Então, primeira tese óbvia. A segunda tese não é tão óbvia assim, mas eu citaria, porque eu gosto muito, seria falar sobre algumas novas formas de trabalho que também são análogos à escravidão. Citaria, aqui um exemplo, o uberismo, né? As práticas de Uber, por exemplo, porque embora elas não gerem cerceamento da população, elas atingem sim a dignidade do ser, né? Elas extrapolam as cargas horárias. Claro que a pessoa que vai lá vai trabalhar quantas horas ela quiser, mas assim, não existe nenhum tipo de legislação que proteja essas pessoas de si próprias. Tá? A gente não pode esquecer que as pessoas estão lá, os boia frias, assim como os Ubers da vida, eles estão optando estar por lá por questões de baixa remuneração, por falta de dignidade própria. Isso não quer dizer, porque ele escolheu a opção dele, não. Se ele não tem uma carga horária fixa, organizada, e ele quer trabalhar tantas horas que for, e ele vai gerar perigo a si próprio e a sua família por causa disso, o Estado precisa intervir. Tá? Então, eu citaria como tese diferenciada, eu citaria as formas de uberismo que existem hoje, e não só de Uber, tá? Tô falando de entrega de alimentos, tô falando de Uber táxi, tudo isso que, assim, por não existir um acompanhamento legislativo e por ser uma forma de trabalho não orientada pela legislação, não existe nenhum tipo de organização, essas pessoas podem se colocar em situações de não dignidade, tá? Em uma forma de trabalho. E isso também é uma analogia à escravidão. Outra tese que eu citaria, essa aqui é clássica também, seriam as atividades domésticas e familiares, tá? Existem remanescências da escravidão que são importantes ser citadas. Aqui eu queria deixar assim um adendo para você, menina que trabalha muito em casa, que faz tudo em casa, ou que conhece alguma amiguinha que assim praticamente é a empregada da casa dela. Até que ponto isso também não é uma escravidão moderna? Porque assim, se a gente tem meninas com 12, 13, 14 anos que fazem tudo dentro de casa, que cuidam dos irmãos, que trabalham sem carga horária, sem recebimento de salário e ocupam espaços de mães, sendo que elas não tiveram filhos, sendo que elas não são maiores de idade, sendo que elas não optaram por aquela situação, isso é uma escravidão moderna linda, bem clara, bem nítida, que acontece todos os dias nos lares brasileiros. Porque assim, a gente tem remanescências da escravidão. As pessoas parecem que no Brasil ainda querem se manter sem fazer as suas próprias atividades domésticas e familiares. Que, aquela conversa é brincadeira, né? Se você quiser citar na redação, pode citar, mas que pariu Matheus balance. Então, assim, isso não acontece no Brasil, né? As pessoas dando pra ter filho aí, botam a prima, a tia, a amiguinha, a vizinha para cuidar de maneiras, assim, que extrapolam os respeitos
básicos e até que ponto, mais uma vez, isso não é escravidão, analogia à escravidão, tá? Eu citaria muito isso para ensinar uma tese clássica. Gente, quando a gente fala de escravidão, eu queria trazer uma pequena pontuação aqui para vocês. O escravo brasileiro levava excretas de xixi e cocô nas costas todo santo dia para jogar o xixi e o cocô dos seus senhores no rio, tá? E isso fez com que nós ainda hoje não temos sistemas de coleta, né, de fezes e urina de maneira qualitativa no Brasil, porque até 1900 as pessoas pegavam cocô e xixi e jogavam diariamente dos seus senhores no rio. Então, a gente tá falando de uma escravidão. Vocês acham mesmo que uma mulher que tinha um filho ia cuidar do seu filho, ia balançar seu filho, ia alimentar seu filho? Não, é claro que não, ia deixar pra babar. E aí essa babá saiu e virou a irmã, e essa babá saiu e virou às vezes a mãe, essa babá saiu e às vezes virou a prima que não é filha da mãe dela, que é só uma pessoa que tá na família adotada e vamos colocar ela para fazer os trabalhos. Isso se modernizou e isso continuou, tá? Última tese era justamente esse ponto que eu queria chegar. Apadrinhamento e adoções modernas, né? Isso também é um remanescente histórico. Quando as pessoas têm processos adotivos ou apadrinhamentos, elas parecem se sentir na obrigação de, porque eu estou alimentando, então eu vou ter uma devolutiva a nível de trabalho. Isso é até muito citado em séries americanas, né? E no Brasil isso é uma grande realidade. Fulaninho não é filho, mas foi adotado porque fulaninho deixou na casa dele. Primeiro que isso é fora da legislação, tá? Esse apadrinhamento, isso é fora da legislação. Se você quiser ter um menino seu, cuidar dele seu, você vai pegar bonitinho, vai registrar ele como seu filho e aí sim a gente procede com a conversa. E aí o seu filho tem direito a tudo que os outros têm, de acordo com a legislação. Você, de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, tem que dar àquela criança lazer, qualidade de vida, educação, alimentação, sem porvir, né? Sem nenhum tipo de trabalho. Fica mais uma citação aí pra vocês darem uma olhadinha, que é o ECA. Beleza? Mas aí vamos algumas teses, duas clássicas, duas assim mais diferentonas para vocês conseguirem fazer aí na redação de vocês. Claro, quiser falar de governo, quiser falar de sociedade, de mídia, fica à vontade, mas eu tô trazendo aqui umas teses mais diferentes para vocês. Esse é o objetivo da monitoria, tá? E aí, pra gente fazer uma linha do tempozinho sobre a escravidão, agora infelizmente deixando vocês muito mais confusos do que qualquer coisa, a escravidão sempre esteve presente na nossa história, tá? Desde os maias, povos que nunca tiveram conexões com povos europeus, já faziam escravidões antigas, de 800 a 300 depois de Cristo. A escravidão, ela faz parte da nossa organização de trabalho, tá, gente? Isso aí é clássico, tá? Então, entre 1550 e 1570 datam os primeiros escravos que criaram um governo, a grande máquina potencializadora do Egito eram os escravos, os servos, todos ligados normalmente a dívidas. Então, a pessoa devia, ela virava um escravo e ela era serva e ela fazia parte da produção maquinária alimentícia. E é aquela conversa, né? Mais-valia, conceito clássico de Karl Marx. Funciona assim, né? O profissional ele vai receber muito menos do que ele é possível fazer. Então, aquele caba lá que planta e colhe todo dia, ele lucra 6 mil, 8 mil reais, mas vai receber 1.000 porque senão não tem lucro para o patrão. E isso existe durante toda a história. Desde que existe mais-valia, desde que existe guerra de classe social, vai ter um caba que lucra e ganha, vai ter um caba que se lasca pra caramba e não ganha tanto assim, tá? A partir de 1550, a gente vai andando com essa escravidão associada a dívidas, até que o grande ápice da escravidão financeira é o período romano, tá? Os escravos na lei romana eram considerados propriedade, não tinham direitos jurídicos e, assim, eram submetidos a castigos corporais, exploração sexual, tortura, execução. O Império Romano, de maneira geral, subiu e explodiu com muitos escravos e o Império Romano caiu quando não conseguiu mais ter guerras para expandir e para pegar as populações e transformar em escravos. Então, assim, o que faz um país crescer? Ter escravos. O que faz um país ficar na merda? Não ter escravos. Porque escravos dão lucro, eles fazem um sentido de mais-valia. São pessoas que trabalham muito, morrem cedo, trabalham pra caramba, se sustentam e dão lucro pro Estado. Até que ponto nós não somos os escravos agora? E aí a gente seguiu com essa escravidão até com a falta da escravidão. Não houve escravidão durante o período da Idade Média, mas teve aquela conversa de servidão, que também era um sistema de lucro, né, no qual
senhor feudal distribuía sua terra, ganhava em cima das produções dos servidores. E, mais uma vez, era um sistema de escravidão. Mas assim, não é escravidão tanto, porque as pessoas ainda tinham seus direitos. Porém, até a página 2, né? Se tocar no pé do senhor feudal, também não vai rolar. Em 1444, começamos com a escravidão como vocês conhecem, que é a escravidão negra, tá? Por necessidade, de fato, dos portugueses, que pediram aval da Igreja Católica para que eles pudessem ter a atuação de alguns escravos que foram adquiridos na região africana por alguns conflitos, né? Eles chegaram lá na região africana, perceberam que existiam conflitos, decidiram comprar as pessoas que estavam participando desses conflitos e utilizar elas para fazer as colonizações que eram necessárias para Portugal. Dessa maneira, a Igreja Católica criou uma desculpa de que essas pessoas eram sem almas, por isso eram negras, e é isso, vamos transformá-las em escravos. Passamos aí, aqui no Brasil, pelo menos por quase 400 anos de escravidão, até que decidiu-se que o modelo de escravidão era muito custoso, porque essas pessoas morriam muito rápido, viviam pouco e trabalhavam, porém precisavam de alimentos que os senhores tinham que prover e precisavam de casas que os senhores tinham que prover. Então era mais fácil, e isso foi percebido pela Inglaterra primeiro, tá? Era mais fácil que essas pessoas vivessem em liberdade provisória, recebessem salários muito irrisórios e utilizassem esses salários para comprar os produtos que os seus próprios senhores produziam. Tipo assim, o que nós fazemos hoje, né? Recebemos salários irrisórios para comprar produtos os quais os nossos senhores produzem, né? Porque a gente quer comprar um iPhone e aí a Apple, para operar no Brasil, precisa pagar uma taxa para o governo dessa maneira também lucra com o meu trabalho, porque aí eu, por exemplo, trabalho como secretária, então eu passo o dia todo servindo para um lucro de um estado e recebo muito menos do que isso. É a escravidão moderna. De fato, é o que todos nós vivemos, CLT, né? Salve-se os empreendedores, porque o resto aqui está vivendo mais malia. E assim funciona, né? Esse é o sistema de Karl Marx. Entrando para o conceito de escravidão, passando agora para vocês não pensarem que vocês estão estudando para serem escravos, não pensem assim, porém é verdade. A escravidão, na verdade, na legislação brasileira, agora atualzinha, tá? Olha aí para citar a escravidão, no artigo 149 do Código Penal, diz que para ser escravidão precisa existir algum tipo de redução do ser humano a uma condição análoga à escravidão. Seja isso submissão de trabalho forçado, jornadas exaustivas, sujeição de condições degradantes do trabalho ou a restrição de locomoção do trabalhador. Bianca, tudo que eu sinto lá na minha escola, fique tranquilo, não é assim que funciona, tá? Mas, no geral, eu acho que o ponto mais massa aqui pra vocês entenderem é tipo restrição, tá? Quando a gente, não sei vocês, mas quando eu era pequena que eu ficava pensando em escravidão, eu ficava pensando, caramba, como é que os cabos viviam sem sair daquele espaço? Acho que isso é o mais chato. A questão da restrição hoje é a definição mais interessante em trabalhos análogos à escravidão, tá? Queria citar aqui para vocês algumas realidades culturais que vocês podiam trazer na redação. O mais legal que eu pensei foi Harry Potter, né? Até que ponto o menino Harry Potter não vivia... Ele era um filho adotivo, como eu falei pra vocês, que é uma tese clássica de trabalhar na escravidão. E aí ele vivia trancado embaixo de um armário, embaixo da escada, e ele queria receber uma carta e os seus tios simplesmente não deixavam. Até que ponto isso na restrição de liberdade, de comunicação. O filme não mostra, mas ele não tem direito, por exemplo, a ir pra escola, da mesma escola que o priminho. Ele é reprimido a tentar se comunicar com o universo e trabalha fazendo o café da manhã do tio, da tia, do primo. Então, assim, trabalha na escravidão, né? Bem claro e todo mundo gosta, então seria uma ótima citação. Outra citação que eu gosto muito, eu quero que você coloque como sua pretensão de filme para assistir final de semana, é Que Horas Ela Volta. É um filme nacional maravilhoso com Regina Casé, contando a história de uma empregada doméstica que sua filha pede para ir para São Paulo para estudar, para fazer vestibular. E, gente, o filme assim é maravilhoso, mas primeiro já começa que é vestibular, então vocês vão super se inspirar, tá? E assim, alguns spoilers, mas ela vai tentar o mesmo vestibular que o filhinho, né, do dono da casa que a mãe dela trabalha. E assim, tem momentos que ela tá estudando e a dona da casa manda ela, que é a filha da empregada, trabalhar, sabe? E aí depois vocês vão ver spoilers, mas assim, o filme é maravilhoso. E eu acho que é uma realidade nacional muito clara sobre o trabalho doméstico, até que ponto isso se torna escravidão, sabe? Lindo, lindo, lindo.
Histórico nacional, vários casos, né? Caso Sônia, caso, acho que teve Roberta, tem vários casos de mulheres que, assim, foram apadrinhadas por famílias bem pobres, né? O caso Sônia, por exemplo, é uma senhora que trabalhava na casa de um desembargador, tá? Salário de 50 mil reais, mas ele pegava uma senhora, colocou essa mulher para receber Bolsa Família. Essa mulher, além de tudo, ainda recebia o abono da avó que tinha falecido. Ele pegava o abono da avó, Bolsa Família, e a mulher trabalhava na casa dele, não tinha direito a uma roupa, era só um quartinho para trabalhar, né? Ricos sendo ricos, fazendo o que ricos fazem, gostando de escravizar, fazer as outras pessoas fazerem o que eles não sabem fazer, que é limpar a casa deles, né? Acho maravilhoso um negócio desse, assim. Você quer ter uma casa grande, pelo menos tenha a mínima noção de limpar ela, sabe? Eu acho o básico. Mulher dada como desaparecida e resgatada após 21 anos de trabalho em análogos à escravidão. Essa aqui é notícia quentinha também da Carta Capital. Pesquisem sobre esses casos. São casos muito legais. Não legais, mas legais para citar na redação. Esse aqui, o caso Sônia, tá quentíssimo. E eu queria que vocês vissem um vídeo, porque é algo muito marcante na nossa cabeça. Eu tô falando, esse tema aqui é aposta quente para esse ano, tá? Filosofia da escravidão. Karl Marx vai ser o chefinho da história. Não esqueçam Karl Marx. Marxismo, socialismo, como é que é a ideia de Karl Marx? Karl Marx começa com mais-valia, que é o profissional fazer muito mais dinheiro do que ele recebe, porque se ele não faz mais dinheiro do que ele recebe, o chefe não lucra. A partir do momento disso, existe o proletariado, o proleta que trabalha para o aristocrata, para o membro da sociedade, de maneira geral, e esse cara vai receber o lucro. Então aí a gente vai ter a luta de classes, né? Vai ter o cara que tá lucrando, que sempre vai achar que o proleta trabalha pouco, e vai ter o proleta que sempre odeia o cara que tá lucrando. Isso vai existir a vida toda. Qual é a solução de Karl Marx para isso aqui? Socialismo, né? Porque não tem como solucionar. Não tem como solucionar. Se existe lucro, existe alguém que tá lucrando, existe alguém que tá saindo na merda. É assim que funciona, né? Mas aí fica Karl Marx, todas as ideias de Karl Marx, mais-valia é o nome da teoria, tá? Pode citar socialismo, pode citar luta de classes, que é esse outro conceito de que o pobre odeia o rico e o rico odeia o pobre, tá? Fica à vontade. Pra fechar, a Totinha, Aristóteles, eu acho que assim, com uma citação maravilhosa, não tem palavras para terminar melhor essa monitoria, Aristóteles dizendo que é forçoso reconhecer que alguns são escravos em qualquer parte, enquanto outros em parte nenhuma. O que é que Karl Marx, o que é que Totinho quer dizer? Aristóteles quer dizer pra gente, o escravo é necessário e o nobre é necessário. Se aplica onde você vai nascer e quem você quer ser. Então, meu amor, para finalizar, espero que você não tenha nenhuma dúvida, espero que você entenda que todos nós aqui somos escravos, até que se tornem empreendedores. Então, acho bom vocês abrirem logo a empresa de vocês com mais ou menos 21 anos, que nem Gabriel. E aí vocês continuam sendo escravos, só que agora do capitalismo. Beleza? É isto. Espero que tenham gostado, boa produção e até a próxima. Beijão, tchau, tchau.